Alô, amigos do Magistrar, estamos de volta em mais uma aula. E nesta aula a gente continua a análise aí da parte geral do direito civil. É que nesta aula a gente aborda aí algumas questões pontuais acerca da pessoa jurídica. Sim, vamos olhar para a pessoa jurídica neste momento. E quando a gente olha para a pessoa jurídica, sem dúvida que um dos pontos fundamentais aí que é cobrado em concurso público acerca da pessoa jurídica é a questão afeta a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Então você pode começar, estamos aí em mais uma aula, você pode começar exatamente colocando este título, pessoa jurídica, desconsideração da personalidade. Isso mesmo, pessoa jurídica, desconsideração da personalidade. Ora, para a gente entender isso aqui, a gente tem que ter em mente, claro, que a pessoa jurídica ela é titular de personalidade jurídica. Como a pessoa natural tem personalidade jurídica, a pessoa jurídica também tem personalidade jurídica. Tem personalidade jurídica, tem um patrimônio próprio. Veja que a personalidade da pessoa jurídica e o patrimônio da pessoa jurídica não se confundem com a personalidade e o patrimônio das pessoas naturais que estão compondo aquela pessoa jurídica, não é mesmo? Então imagine, por exemplo, uma sociedade. A sociedade, ela tem uma personalidade própria, que não se confunde com a personalidade dos seus sócios, claro. Mas imagine, entretanto, que um dos sócios, ele pensa o seguinte, opa, minha personalidade não tem nada a ver com a personalidade da pessoa jurídica. Quer saber? Então eu vou aprontar tudo quanto é fraude, tudo quanto é abuso, e depois eu vou sair na pontinha dos dedos dos pés, deixando aquele ente que eu criei respondendo por tudo de errado, que na verdade quem fez fui eu. Opa, pera lá. É neste momento que chega a chamada teoria da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. É neste momento que chega essa teoria dizendo o seguinte, alto lá, sócio que aprontou. Nós vamos desconsiderar temporariamente a personalidade da pessoa jurídica para te alcançar, para que você responda por tudo de errado de que, na verdade, quem fez foi você. Então veja, se o sócio, se a pessoa natural que compõe a pessoa jurídica, se ela estava usando a personalidade da pessoa jurídica como um véu, um escudo para aprontar, não, nós vamos levantar esse véu, nós vamos levantar esse escudo e vamos alcançar aquela pessoa natural. Então é isso que a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica propõe, responsabilizar a pessoa natural. Veja que a desconsideração da personalidade da pessoa natural, ela vai se manifestar no nosso país em diversas leis, Você tem aí, a título de exemplo, lá no Código de Defesa do Consumidor, uma manifestação de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Você tem uma desconsideração da personalidade da pessoa jurídica sob uma outra feição no Código Civil. Onde no Código Civil? Lá no artigo 50. E é essa desconsideração que está no Código Civil, lá no artigo 50, que eu quero abordar nesse momento. Então, coloque lá para mim. Desconsideração pelo Código Civil, artigo 50. Entenda comigo, para que se aplique a desconsideração prevista no Código Civil, é necessário que haja um abuso da personalidade da pessoa jurídica. Então, esse é o ponto de partida. É necessário que haja um abuso da personalidade da pessoa jurídica. Ah, tá bom, mas espera lá, professora. Como que acontece esse abuso da personalidade da pessoa jurídica? Ora, esse abuso ele pode acontecer de duas formas. Primeiro, quando há um desvio de finalidade, ou quando há uma confusão patrimonial. Veja, eu não preciso de um desvio de finalidade e a confusão patrimonial ao mesmo tempo. Ou outro, não é mesmo? Então, é indício de abuso da personalidade, um desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Tudo bem, tá? Mas e daí, professora? E daí que? Olha o que vai dizer o artigo 50 do Código Civil, e é importante notar que ele tem uma redação que foi dada pela lei, a Lei da Liberdade Econômica, a Lei 13.874.
Lei da Liberdade Econômica, Lei 13.874. Olha o que o artigo 50 do Código Civil vai dizer pra gente. Em caso de abuso da personalidade da pessoa jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Tá vendo? Então, desvio de finalidade ou a confusão patrimonial são indícios de que a personalidade jurídica da pessoa jurídica está sendo abusada. Pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica, para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, beneficiados, direta ou indiretamente, pelo abuso. Então fiquem alerta aí para esses pontos de destaque aí que eu marquei aí nesse artigo 50 do Código Civil. Então entenda comigo, eu tenho lá uma pessoa jurídica, então imagine que isso aqui seja uma pessoa jurídica com uma personalidade jurídica própria, por exemplo, é uma sociedade, e que aqui dentro, olha só, eu tenho os sócios, eu tenho as pessoas naturais, tudo bem. Vamos imaginar que esse sujeito aqui, ele apronte. Ou ele dá ensejo a um desvio de finalidade ou uma confusão patrimonial. Sabe o que é possível acontecer? O que, professora? É possível a gente desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica para que seja responsabilizado esse sujeito que se beneficiou direta ou até mesmo indiretamente com aquele abuso. Então, essa pessoa natural é quem irá responder por aquilo ali. Percebeu? Isso é desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica. Então, essa desconsideração, ela não vai implicar a extinção da pessoa jurídica. Fique atento para isso. Ah, porque se desconsiderou a personalidade da pessoa jurídica foi extinta, então. Não. O que aconteceu foi uma superação, uma desconsideração temporária, episódica da personalidade da pessoa jurídica para que aquela pessoa natural respondesse por aquilo ali. Outro detalhe interessante, pelo Código Civil, será que o juiz pode, de ofício, ex ofício, isto é, independentemente de requerimento, se o juiz sentir naquele processo cheiro de abuso da personalidade da pessoa jurídica, será que o juiz, ele de ofício deve ir desconsiderando a personalidade da pessoa jurídica, de ofício? Resposta, pelo Código Civil, não. Pelo Código Civil, de acordo com o artigo 50, nós marcamos aí, é necessário um requerimento da parte ou do MP, do Ministério Público, nos casos em que lhe couber intervir no processo. Então, a desconsideração nos moldes do Código Civil, do artigo 50 do Código Civil, ela não acontece de ofício. É necessário um requerimento ou do interessado ou do MP, naquelas situações em que lhe couber intervir. Muito bem. Mas vamos além. Essa lei da liberdade econômica, então, que incrementa aí o caput do artigo 50, ela vai inserir parágrafos neste mesmo artigo 50 do Código Civil. E eu chamo a sua atenção aqui para o seguinte, por quê? Para o quê? É que essa lei, ela vai nos contar o que significa desvio de finalidade e o que representa confusão patrimonial, que são o quê? Indícios de abuso da personalidade da pessoa jurídica. Então, veja, isso é feito lá no parágrafo 1º do artigo 50, que, como eu disse, foi inserido pela Lei da Liberdade Econômica, aquela lei lá de 2019. Então, veja, o que é desvio de finalidade? Então, hoje a gente tem uma resposta para essa pergunta lá no parágrafo 1º do 50, que diz o seguinte: para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Então, tem o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Muito bem, isso representa desvio de finalidade. Se você já sabe o que é desvio de finalidade para o Código Civil,
você tem que saber também o que não é desvio de finalidade, porque a Lei da Liberdade Econômica acrescenta um parágrafo 5º aí, dizendo pra gente o que não é. Atenção, olha só, não constitui desvio de finalidade. A mera expansão, olha lá, a mera expansão ali da pessoa jurídica ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Isso não é desvio de finalidade. Então, para ser desvio de finalidade, você tem que encontrar ali a utilização da pessoa jurídica com esse propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, conforme preceitua o parágrafo 1º do artigo 50. Então, enfim, hoje nós temos aí no Código Civil o que é desvio de finalidade e o que não é desvio de finalidade. Ok, mas vamos além. O segundo indício de desvio de finalidade é o quê? A confusão patrimonial. E o que é confusão patrimonial? Ora, nós sabemos que o patrimônio da pessoa jurídica é diverso do patrimônio da pessoa natural. Vamos imaginar que esteja havendo uma promiscuidade desses patrimônios. Isso é confusão patrimonial. Isso indica abuso de personalidade e, portanto, autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica também. E aí o Código Civil, a Lei da Liberdade Econômica, também insere aí o parágrafo 2º, no artigo 50, olha lá, artigo 50, parágrafo 2º, dizendo pra gente o que é confusão patrimonial. Parágrafo 2º do artigo 50 do Código Civil. Olha lá. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por... Inciso 1º, cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. Então, sabe aquela situação em que a sociedade, a empresa ali paga as contas pessoais do sócio e vice-versa? Isso indica ali o quê? Uma confusão patrimonial. Também indica confusão patrimonial. Inciso 2º. A transferência de ativo ou de passivo sem efetivas contraprestações, exceto aquelas de valor proporcionalmente insignificante. E aí o inciso 3º chega dizendo que outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Então, enfim, esse rol aí é meramente exemplificativo. Enfim, a ideia que você tem que ter de confusão patrimonial é de que os patrimônios eles são autônomos. Se houver uma promiscuidade desses patrimônios, por exemplo, a pessoa jurídica começa a pagar a conta pessoal ali do sócio, opa, isso é confusão patrimonial, ok? Bom, posto isso, se já sabemos o que é desvio de finalidade, o que é confusão patrimonial aos olhos aí do Código Civil, a gente já sabe quando que há um abuso da personalidade da pessoa jurídica que autoriza, portanto, a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Ótimo. Sabedores disso, vamos dar um passo à frente. Por quê? Eu quero te contar que no nosso ordenamento jurídico existem manifestações de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Como assim, professora? É que essa desconsideração, eu já havia antecipado para você, ela vai se manifestar em diversas leis. Então, por exemplo, você tem a desconsideração no Código Civil, que já analisamos inicialmente, que é a que mais nos interessa, sem dúvida, mas nós vamos ter a desconsideração em outras leis, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, na Lei de Crimes Ambientais. Então existem outras leis aí que vão trazer uma manifestação, cada uma traz uma manifestação própria da desconsideração. E daí que nós vamos ter duas teorias para explicar isso pra gente. Como assim? Vamos devagarzinho. Primeira teoria, vem comigo para a tela. É a chamada teoria maior. Como assim, professora? Bom, de acordo com a teoria maior, para que haja aí a aplicação da desconsideração, exige-se a comprovação de um abuso da personalidade. Então, veja, para que se desconsidere a personalidade da pessoa jurídica, exige-se aí a comprovação de um abuso da personalidade. E a gente já sabe como que se manifesta o abuso da personalidade, ou quando há um desvio de finalidade, ou quando há uma confusão patrimonial, não é mesmo? Enfim, a gente precisa da comprovação desse abuso da personalidade. A parte interessada tem que comprovar que houve esse abuso.
Basicamente, a gente quer dizer que essa teoria maior, portanto, é a teoria que é adotada no Código Civil, quando ele traz lá o artigo 50. Então, veja, a teoria maior é a adotada pelo Código Civil. Tudo bem. Mas existe uma outra teoria, que é a chamada teoria menor. Teoria menor. Para a teoria menor, é muito mais fácil de haver a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Como assim, professora? Ora, para que haja a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, não é necessária a comprovação de um abuso da personalidade. Não é necessária a comprovação de um abuso da personalidade. Basta a insolvência da pessoa jurídica. Então, veja, basta a insolvência da pessoa jurídica. Basta se constatar que aquela pessoa jurídica não terá condições de arcar com aquelas obrigações. Veja comigo, então, que para a teoria menor, guarda assim, teoria menor, menos requisitos para que se desconsidere a personalidade. Então, é muito mais fácil de se desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica quando estamos ali diante da aplicação da teoria menor. E a teoria menor é a teoria que é adotada no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 28, Então, veja que se temos a desconsideração em sede de Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 28, a teoria lá é a teoria menor que é aplicada. Então, é muito mais fácil haver a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica ali numa relação o quê? Consumerista. Percebeu? Porque não precisa haver a comprovação do abuso da personalidade da pessoa jurídica. Basta se constatar a insolvência da pessoa jurídica. Percebeu? Então você tem que saber o que é teoria maior e o que é teoria menor. Já sabedores disso, vem comigo para uma manifestação do STJ acerca da teoria menor. Qual? Olha o que o STJ disse para gente. O STJ fixou o entendimento de que a aplicação da teoria menor prevista no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, não atinge o administrador não sócio da empresa. Não atinge o administrador não sócio da empresa. Então, veja, olha o que o STJ disse pra gente. A gente sabe que a teoria menor, ela facilita muito a aplicação da desconsideração. Tá, mas será qualquer administrador que irá responder? Não. Aquele administrador que não é sócio da empresa, ele não irá responder. Interessante isso. Então, olha só, vamos de novo. O STJ fixou o entendimento de que a aplicação da teoria menor prevista no CDC não atinge o administrador não sócio da empresa. Só o administrador que seja, portanto, sócio da empresa que irá o quê? Responder. Muito bem. E aí, falando de desconsideração, a gente chega a um outro ponto bem interessante também, que é a chamada desconsideração inversa. Ah, mas o que seria essa desconsideração inversa? Esse tema que também é bastante interessante para concurso. Olha, veja comigo. Imagine que uma pessoa, ela é sócia ali daquela sociedade, daquela empresa, e essa pessoa é casada. Acontece que essa pessoa está antevendo o fim de seu casamento e pensa o seguinte, opa, eu quero levar vantagem aqui na divisão do patrimônio, opa, o que eu vou fazer? E essa pessoa tem uma ideia. A ideia dela é a seguinte, olha, a partir de agora, tudo que eu vier a adquirir, eu vou adquirir em nome da empresa. E mais, vou começar a transferir aqui patrimônio pessoal nosso para a empresa. Porque daqui a 2 anos, quando eu vier a me divorciar aqui dessa pessoa, eu não vou ter nada, né? O nosso patrimônio vai estar bem enxuto e a gente vai partir aquele pouquinho que a gente tem, mas o patrimônio vai estar todo ali na empresa, escondido na empresa. É nesse momento, por exemplo, que a mulher desse sujeito, percebendo isso, ela pode requerer uma desconsideração inversa, uma desconsideração invertida. Por que é chamada desconsideração inversa? Porque a desconsideração propriamente dita, que a gente trabalha aqui, o que é feito na desconsideração propriamente dita? A gente tira a pessoa jurídica da frente e vai no sócio, não é isso? Aqui é o contrário.
Aqui o patrimônio está na pessoa jurídica, escondido, ocultado na pessoa jurídica. Então a gente vai tirar a pessoa natural da frente, o sócio da frente e vai na pessoa jurídica. Percebeu que inverteu-se? Então note comigo que tira a pessoa natural da frente e vai lá na pessoa jurídica, porque o patrimônio está ocultado na pessoa jurídica. Isso é a chamada desconsideração inversa. A desconsideração inversa, embora não estivesse presente em lei no nosso país, ela já era reconhecida pela doutrina. Tanto assim que houve a aprovação de um enunciado em Jornada de Direito Civil, que foi exatamente o enunciado 283. Olha lá o que o enunciado 283 do CJF já dizia pra gente. É cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada inversa, para alcançar bens do sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais com prejuízo a terceiros. Então a doutrina já reconhecia isso no nosso país. Professor, o STJ também reconhecia? O STJ, sim, também reconhecia. Temos julgados aí de mais de 10 anos em que o STJ reconhecia, sim, já a desconsideração inversa. Mas não tínhamos em lei alguma. E aí veio no CPC de 2015. No CPC de 2015 veio lá o parágrafo 2º do artigo 133, reconhecendo a desconsideração inversa. Então, hoje existe no CPC de 2015. E no Código Civil, que inicialmente não fazia menção à desconsideração inversa, veio com aquela lei da liberdade econômica, que é aquela lei de 2019, que inseriu um parágrafo 3º. Parágrafo 3º no artigo 50, também aí reconhecendo a desconsideração inversa. Então, enfim, se antes já era reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência do STJ, agora nós temos no CPC de 2015 e também no Código Civil de 2002, por força da Lei da Liberdade Econômica, que inseriu este parágrafo 3º lá no artigo 50. Então, desconsideração inversa também é um tema bem interessante. E atualmente a gente começa a encontrar em provas de concurso mais uma manifestação de desconsideração, só que é uma desconsideração agora sob uma feição bastante diferente, que seria ali a chamada desconsideração positiva. Olha só, desconsideração positiva da personalidade da pessoa jurídica. Desconsideração positiva da personalidade da pessoa jurídica. Essa expressão desconsideração positiva, é importante lembrar, inicialmente, ela foi cunhada aí pela doutrina e hoje o STJ traz decisão reconhecendo esta desconsideração, o quê? Positiva da personalidade jurídica da pessoa jurídica. Como assim, professora? A situação é, imagine que aquela pessoa jurídica, ela tenha um patrimônio próprio. Então, dentro desse patrimônio, imagine que ela tenha lá um imóvel que é ocupado por um sócio. Veja, o imóvel é de titularidade da pessoa jurídica. A pessoa jurídica é proprietária daquele imóvel. Só que aquele imóvel é ocupado por um sócio e o sócio, ele reside ali. Ele tem ali a sua moradia. A pergunta que fica é, então vamos na pessoa jurídica, houve aqui uma desconsideração, vamos na pessoa jurídica, a pessoa jurídica tem patrimônio, beleza, e vamos aqui promover a penhora deste imóvel. Pera lá, neste caso, o STJ, seguindo aí aceno da doutrina, que entendia pela desconsideração positiva, disse o seguinte, não, neste caso nós vamos ter que resguardar este imóvel. Por que nós vamos ter que resguardar este imóvel? Porque este imóvel atende à moradia daquela pessoa. Então, este imóvel, ele não será destinado à satisfação, ele não será ali disposto em asta pública para a satisfação de credor. Não, por que não? Porque este imóvel será considerado um bem de família, embora este imóvel seja de propriedade da pessoa jurídica, ele é de propriedade da pessoa jurídica, mas ele está desempenhando uma função de bem de família, então, por isso, ele será impenhorável. Interessante essa tese, né? Então, vem comigo, olha lá.
Essa desconsideração positiva, né, justifica ali a proteção conferida pela Lei 8.009, que é a lei da impenhorabilidade do imóvel residencial, a lei do bem de família, né? Então, essa desconsideração positiva justifica a proteção conferida pela Lei 8.009 de 90 a imóvel pertencente à pessoa jurídica no qual residam os sócios. Então, a ideia é desconsidera-se, mas é para proteger o bem de família. Vai prevalecer aquele bem como bem de família que é, embora esse bem seja de titularidade da pessoa jurídica. E olha aí a manifestação de 2023 da 4ª turma do STJ reconhecendo isso. Olha lá, civil, penhora das cotas de sociedade limitada, empresa familiar, imóvel pertencente à pessoa jurídica, onde se alega residirem os únicos sócios. Princípios da autonomia patrimonial e da integridade do capital social. Confusão patrimonial. Desconsideração positiva da personalidade jurídica para proteção do bem de família. Proteção do bem de família. Então, o bem não vai para a satisfação dos credores. Ok. Bom, com isso nós encerramos aí esse papo sobre desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, que sem dúvida é um tema relevantíssimo para provas de concurso. E eu quero trazer ainda, dentro deste tópico em que atentamos aí para a pessoa jurídica, a questão das assembleias gerais a serem realizadas ali por meio eletrônico. Então, aquelas assembleias gerais das PJs, das pessoas jurídicas, veja comigo que nós temos no Código Civil, pela Lei 14.382 de 2022, a inserção do artigo 48A, que reconhece aí a possibilidade de essas assembleias gerais serem realizadas por meio eletrônico. Uma realidade que chegou para a gente com muita força diante da pandemia do Covid, não é mesmo? Então veja o que o 48 diz para a gente. 48A do Código Civil vai dizer para a gente. As pessoas jurídicas de direito privado, sem prejuízo do previsto em legislação especial e em seus atos constitutivos, poderão realizar suas assembleias gerais por meio eletrônico, inclusive para os fins do disposto no artigo 59 deste Código. Então, olha só, pode ser feito por meio eletrônico, inclusive para os fins do artigo 59 deste Código, respeitados os direitos previstos de participação e de manifestação. Esse artigo 59 do Código cuida ali de Assembleia Geral na associação para a alteração do estatuto e para a destituição de administrador. Então imagina, alterar estatuto, destituir administrador é coisa muito séria. Mas mesmo a Assembleia Geral que tenha essa finalidade de destituir administrador, de alterar estatuto, pode ser feita pela via eletrônica, sim. Artigo 48A do Código Civil. Ok? Bom, com isso, fechamos a análise da pessoa jurídica. E já podemos, neste momento, olhar se superamos o estudo do sujeito aí, dos sujeitos, falamos aqui de pessoa natural e pessoa jurídica, já podemos olhar para o objeto, já podemos olhar para os bens. E quando a gente fala em bem no nosso país, existe uma classificação que é a classificação dos bens reciprocamente considerados. Um bem em relação ao outro. Do que quero falar? Vem comigo para a tela. Olha lá. É que se a gente for considerar os bens em relação aos outros, ou aquele bem é principal, ou aquele bem é acessório. Isso mesmo, ou o bem é principal, ou o bem é acessório. Ora, quando falamos em bem principal, é aquela noção, é aquele bem que existe sobre si, abstrata e concretamente. Ele é independente, ele é autônomo, é o bem principal. Mas nós podemos estar diante de bens acessórios, que são aqueles cuja existência supõe
a existência de um bem principal. Então, os bens acessórios, eles somente existem porque antes existe um bem principal. E daí que a gente sabe muito bem que existe aquele princípio da gravitação jurídica. Como é que é o nome do princípio? Princípio da gravitação jurídica. Você conhece esse princípio? Conhece. É aquele princípio que diz que o acessório segue o principal. Princípio da gravitação jurídica. O acessório acompanha o principal. E daí que a pergunta que fica então mas se o acessório acompanha o principal, o princípio da gravitação jurídica, professora, quais são os bens acessórios? Os bens acessórios, nós vamos ter 4 manifestações de bens acessórios. Veja comigo. Existem os frutos. Sim, os frutos, que são aquelas utilidades que nascem e renascem. São aquelas utilidades que se renovam. Isso são os frutos, nascem e renascem, elas se renovam. E aqui vale menção desde a fruta da árvore, a manga lá do pé de manga, até aos frutos civis, como por exemplo os juros, os aluguéis, são chamados de frutos civis. São bens acessórios que nascem e renascem. Mas existe uma segunda categoria de bens acessórios, que são os produtos. Sim, os produtos. Produtos são as utilidades que não se renovam. Produtos não se renovam, nascem apenas uma vez. Então, por exemplo, o petróleo de um determinado poço de petróleo. As pedras preciosas de uma determinada mina. Então, veja que são exemplos de bens acessórios, sim, chamados de produtos. Não se renovam, nasce apenas uma vez. Mas ainda existe uma terceira espécie de bens acessórios, que são as benfeitorias. Benfeitorias. E o que são as benfeitorias? Ora, as benfeitorias, você pode anotar, são as obras, anote, benfeitorias são as obras ou as despesas realizadas na coisa, repito, são as obras ou as despesas realizadas na coisa, com a finalidade de conservação, melhoramento ou embelezamento da coisa. Repito, benfeitorias são as obras ou as despesas realizadas na coisa com a finalidade de conservação, melhoramento ou embelezamento da coisa. Como assim? Finalidade de conservação. Por exemplo, o sujeito reformou o telhado da casa. Isso é uma benfeitoria que se destina à conservação. Quando a finalidade for conservar, saiba, essa benfeitoria terá um nome. Ela será chamada de benfeitoria necessária. Então, essa cuja finalidade é a conservação da coisa, por exemplo, houve a reforma do telhado, eu chamo de benfeitoria necessária. Mas vamos imaginar que a finalidade seja outra, seja melhorar a coisa. Como assim melhorar? Foi feita uma vaga a mais na garagem, foi feito mais um banheiro. Se a finalidade é melhorar, a essa benfeitoria daremos o nome de benfeitoria útil. Se a finalidade é um melhoramento, mais uma vaga de garagem, mais um banheiro. Mas pode ser que aquela benfeitoria seja feita para mero embelezamento, para mero deleite. Por exemplo, faça uma piscina para se aproveitar no final de semana ali, a piscina. Essa benfeitoria será uma benfeitoria que deve ser chamada de voluptuária. Sim, benfeitoria voluptuária. Então veja que o Código Civil, lá no artigo 96, traz sobre as benfeitorias, que a benfeitoria pode ser necessária, útil e voluptuária, e essa classificação se torna importante, por exemplo, quando você está estudando lá direito das coisas, porque os efeitos se distinguem a depender de benfeitoria útil, necessária ou voluptuária, então fique atento a isso. Ok. Então, enfim, benfeitorias é mais uma espécie de bens acessórios. Mas aí nós vamos ter uma quarta espécie de bem acessório que, sem dúvida, é a que mais aparece em prova de concurso. Qual? Aquele bem acessório que a gente chama de pertença.
Isso mesmo, pertença. Ah, mas o que são as pertenças, professora? Ora, o melhor conceito de pertença está no próprio Código Civil, lá no artigo 93. Isso mesmo, artigo 93. Sabe o que o 93 vai dizer pra gente? O 93 diz assim: pertença é tudo aquilo que, não constituindo parte integrante, se destine de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento, tornar formoso o bem principal. Ponto, repito, essa é a redação do artigo 93. Repito, veja, pertence a tudo aquilo que, não constituindo parte integrante, se destina de modo duradouro ao uso, ao serviço ou torna formoso o bem principal. Mas como assim, professora? Eu não entendi o que é pertença. Num caso concreto, para você descobrir se aquilo ali é pertença ou não, você deverá preencher a 2 requisitos. Quais são esses 2 requisitos? Primeiro requisito: é pertença, veja, está na primeira parte do artigo 93, aquilo que não seja parte integrante. Então, pertença é aquilo que não seja parte integrante. Se algo for parte integrante da coisa, não pode ser chamado de pertença. Veja que o conceito vai por exclusão mesmo. Pertença, primeiro requisito, é aquilo que não seja parte integrante. Então, que não seja parte integrante, primeiro requisito. Segundo requisito, que deve ser exigido aí, preenchido concomitantemente, simultaneamente, que se destine de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento do bem principal. Então, tem que se destinar de modo duradouro ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento do bem principal. Se eu consigo preencher esses 2 requisitos simultaneamente, eu estou diante de uma pertença. Quer ver exemplos comigo? Imagine que eu esteja diante de uma casa, e aí eu olho para a porta da casa, e aí eu te pergunto: será que a porta é pertença? Vá aos 2 requisitos. Qual que é o primeiro requisito? Para ser pertença, não pode ser parte integrante. Aí você olha para a porta da casa. A porta da casa é pertença ou não? Primeira pergunta: a porta da casa é parte integrante? A resposta é parte integrante. Se a porta da casa é parte integrante, ela não é pertença. A gente já sabe que não é pertença, porque para ser pertença, não pode ser parte integrante. Então, primeiro, que não seja parte integrante. Então, se eu te pergunto se a porta da casa é uma pertença, você já responde para mim: não, Mônica, a porta da casa não é uma pertença. Por que não? Porque é parte integrante. Integra a casa. Então, não pode ser considerado pertença. Perfeito. Aí eu entro dentro da casa e vejo um ar-condicionado. E aí, o ar-condicionado é pertença? O que você me diz? Ar-condicionado é pertença? É. O ar-condicionado é um grande exemplo que a gente tem de pertença, sabe por quê? Primeiro, ar-condicionado não é parte integrante, correto? Não é parte integrante. E segundo, se destina de modo duradouro ao uso, ao serviço, ao aformoseamento do bem principal. Então, o ar-condicionado é um grande exemplo de pertença que a gente tem. Quer ver outro exemplo de pertença? Maquinários agrícolas. Maquinários agrícolas são pertenças. O trator da fazenda é uma pertença. Um detalhe interessante sobre a pertença. A gente sabe que a pertença é um bem acessório, não é mesmo? E a gente havia dito anteriormente sobre o princípio da gravitação jurídica. O que o princípio da gravitação jurídica diz? O princípio da gravitação jurídica diz que o acessório acompanha o principal, não é mesmo? Tá, sabe o que eu vou te contar? Embora a pertença seja um bem acessório, excepcionalmente a gente não vai aplicar o princípio da gravitação jurídica à pertença. Como assim, professora? A pertença, ela não vai acompanhar o bem principal em regra. Não, não. É isso que diz o artigo 94 do Código Civil. Artigo 94 do Código Civil. Então, fique atento ao seguinte, olha só. Quando eu falo de fruto, produto e benfeitoria, fruto, produto e benfeitoria, aplica-se a gravitação jurídica. São bens acessórios que vão acompanhar o bem principal. Pertença é um bem acessório, mas embora seja um bem acessório, em regra, não vai acompanhar o bem principal. Então, se eu vender a fazenda, em regra, o trator não vai acompanhar a fazenda. Exceto se aquilo ali estiver previsto no contrato, a depender das circunstâncias do caso. Por exemplo, eu vendo a fazenda ali de porteira fechada, aí o trator vai junto. Mas veja que, em regra, o trator, porque é pertença, não acompanha o bem principal. Ok? Isso está no artigo 94 do Código Civil. Muito bem. Se você já entendeu aí essa ideia de bem principal,
de bem acessório, já sabe quais são os bens acessórios, que são os frutos, os produtos, as pertenças, as benfeitorias, tudo bem. Se estamos falando de bens, esse é o momento de a gente trazer sobre os animais. Trazer informações sobre os animais. Mas por quê, professora? Ora, porque os animais no nosso país, de acordo com o Código Civil, são bens. Os animais são bens semoventes, são considerados bens móveis. Eles se deslocam. Saem daqui, chegam ali, continua a ser ali. Então, aquele cachorrinho sai daqui, chega ali, continua a ser aquele cachorrinho. Perceba comigo que, então, à luz do Código Civil, os animais, os semoventes, são bens móveis. Mas eu quero te contar que nós tivemos uma manifestação distinta do STJ sobre isso. Nada obstante, o Código Civil tenha dito que os animais são bens móveis. Vem comigo para a tela, coloca no cadernão, sobre os animais. Sobre os animais. Eu quero que você tenha aí esses posicionamentos. Veja comigo. O primeiro posicionamento você já sabe, é o do Código Civil, lá do artigo 82. Olha lá, os animais são bens. Especificamente bens móveis. Esse é o posicionamento adotado pelo Código Civil, lá no artigo 82. Só que, como eu havia dito, o STJ trouxe uma manifestação num outro sentido, que vai acender luzes aí em relação a algumas questões, que ainda se quedam sem resposta no nosso ordenamento, porque pelo Código Civil animal é bem, é coisa, é bem móvel, não é? Mas, enfim, o STJ se manifestou lá no RESP 1.713167 de São Paulo, se manifestou no sentido de que os animais são seres sencientes. São seres sencientes. O que significa isso? Significa que eles são portadores de sensibilidade, representando ali um terceiro gênero. E o STJ trouxe essa manifestação nesse RESP aí que eu mencionei, nesse recurso especial que eu mencionei aí, quando o STJ assegurou nesse recurso especial o direito de visitas a animal de estimação após o fim de união estável. Então, o casal vivia em união estável, mas tinha ali animal. E aí, como é que fica a questão do direito de visitas? Ah, mas se animal é coisa, não faz sentido a gente falar em direito de visitas. Aí o STJ disse que caberia sim o direito de visitação ao animal, direito de visitas, que é um instituto de direito de família, né? Olha que interessante. Caberia, assegurou o direito de visitas, sim, ao ex-companheiro ali, em virtude de os animais serem considerados seres sencientes, eles são portadores de sensibilidade, representando aí um terceiro gênero. Então veja, se a gente tem o gênero das pessoas, se a gente tem o gênero dos bens, os animais seriam um terceiro, um tertium genus, não é mesmo? Um terceiro gênero. Seriam aí seres sencientes, dotados de sensibilidade. Então por isso que o STJ assegurou o direito de visitas a animal em relação ali, quando de uma situação de fim de união estável. Bom, com isso falamos aqui dos animais, fechamos com essa informação aí o tema bens, e neste momento partimos para um último tópico que eu vou introduzir neste finalzinho de aula, mas que a gente vai trabalhar no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, que é o quê? O negócio jurídico. Vamos falar então sobre o negócio jurídico. Claro que a gente começa o nosso papo sobre o negócio jurídico buscando um conceito para o negócio jurídico. Anote, quando a gente fala em negócio jurídico, pode tomar nota comigo, o negócio jurídico decorre da autonomia privada, isso mesmo, o negócio jurídico decorre da autonomia privada e demonstra a liberdade das partes, em alcançar os efeitos jurídicos pretendidos pelas próprias partes. Ponto, repito. O negócio jurídico decorre da autonomia privada e demonstra a liberdade das partes em alcançar os efeitos jurídicos pretendidos pelas próprias partes. Ponto final. Então, quando você faz alguma coisa buscando efeitos que não são impostos pelo ordenamento jurídico, mas que saíram aí da sua cabeça, às vezes da cabeça da outra parte, decorrendo aí da autonomia, da autonomia privada que vocês têm,
veja que você terá feito um negócio jurídico. Então, olha só, você fez algo buscando efeitos que saíram da sua cabeça. Você fez um negócio jurídico. Exemplos de negócio jurídico, anota para mim. Testamento. Testamento é um negócio jurídico. Contrato é um negócio jurídico. Todo contrato é, antes de tudo, um negócio jurídico. Então, por exemplo, se eu faço um contrato de compra e venda do meu carro com o João, a gente estabelece ali o preço do carro. A gente estabelece que eu vou entregar o carro para o João daqui a um mês. A gente estabelece que o João vai me pagar tantos R$ 1.000 em 2 parcelas. Isso foi a lei que trouxe? Não, isso saiu da cabeça da Mônica e da cabeça do João. Então veja comigo que nós estamos buscando efeitos que saíram da cabeça das partes. A gente chama isso de negócio jurídico. Então todo contrato é um negócio jurídico. Testamento também é negócio jurídico. Se eu faço um testamento dizendo que a casa da rua tal deve ser destinada ao fulano de tal, isso decorreu, esse efeito está saindo da minha cabeça. Então isso também se traduz em um negócio jurídico. Então, isso decorre da autonomia privada que as pessoas possuem e elas vão buscar efeitos que saíram da cabeça delas. Muito bem. Nós tivemos um gênio no nosso ordenamento jurídico chamado Pontes de Miranda. E o Pontes de Miranda, ele disse pra gente que um negócio jurídico, ele deve ser visto, deve ser analisado sob a perspectiva de planos. Como assim? É que existem os planos do negócio jurídico. E esses planos que o Pontes de Miranda trouxe pra gente, esses planos, eles são denominados, eles devem ser vistos como se cada um deles representasse o degrau de uma escada. Então veja, quais são os planos do negócio jurídico? Veja comigo. Nós temos lá um primeiro plano, que é o plano da existência. Isso mesmo, primeiro plano, que é o plano da existência. Nós vamos ter um segundo plano, que é o plano da validade. Plano da validade. E por fim, nós vamos ter um plano, que é o plano da eficácia. Então veja, de acordo com Pontes de Miranda, o negócio jurídico ele é formado por 3 planos. Plano da existência, plano da validade, plano da eficácia. E por que o Pontes de Miranda, ele disse pra gente que a gente deve enxergar cada um desses planos como se fosse um degrau de uma escada? Exatamente para trazer a ideia de pressuposição. Veja comigo, quando você vai subir uma escada, primeiro você pisa no primeiro degrau e fala assim, opa, tô firme aqui. Então, olha só, primeiro você pisa no plano da existência aqui do negócio jurídico e vê se ele tá ok. Se o plano da existência estiver ok, aí você tá autorizado a ir para o plano da validade. Se o plano da validade estiver ok, aí você vai lá para o plano da eficácia. Então perceba comigo que a essa estrutura dá-se o nome de planos do negócio jurídico. Quem trouxe isso pra gente foi o Pontes de Miranda. E aí você vai encontrar, então, a doutrina chamando isso aqui de quê? De escada pontiana. Escada pontiana, que você vai encontrar grafado nos livros com E, ponteana, ou com I, tá? Pontiana, com I. Mas, enfim, é a chamada escada pontiana, é exatamente o estudo dos planos do negócio jurídico. Quais são os planos do negócio jurídico? Plano da existência, plano da validade e plano da eficácia. Bom, introduzi aqui o tema sobre um negócio jurídico, mas nós vamos desenvolver isso tudo na nossa próxima aula. Bom, aqui eu deixo meu agradecimento e já te convido para o nosso próximo encontro. Um grande abraço, até lá!